Espero sinceramente que estejam gostando da viagem. De fato, outubro vem se descortinando em paisagens muito belas, embora sombrias. Na primeira estação, com Moacir de Abreu, a gente aprendeu que muitas vezes não se deve confiar em ninguém, nem na sombra de sua própria mãe. E subindo as encostas frias e nevadas, chegamos à segunda estação, quando Algernon Blackwood nos mostrou uma bolsa de viagem. Muito estranha, por sinal. Usada... Bom, eu prefiro não falar nada sobre essa bolsa. A viagem prosseguiu e muitos passageiros, sem querer, pegaram no sono. E foi quando chegamos na terceira estação, com o assustador A Vida Eterna, de Machado de Assis. Um bom conto de terror. No dia 4, chegamos à quarta estação, esta ao lado de um hospital, onde um enfermo lutava contra si mesmo, ou outra parte de si, chamada Paulo, de Graciliano Ramos. E eu não sei se vossas senhorias perceberam, mas as paisagens apresentadas aqui são, na grande maioria, nacionais, mostrando um outro lado da literatura do nosso Brasil. Este lado que erroneamente acham que nunca teve muita tradição, mas que carrega grandes clássicos, que é o gênero do horror e do terror. E agora, no quinto dia de viagem, chegamos à quinta estação, chamada O Impenitente, do criador do Cortiço, Aloísio de Azevedo. Vamos conhecer essa história? O Outubro Sangrento apresenta, de Aloísio de Azevedo, O Impenitente. Narração, Marcelo Fávaro. Conto-vos o caso como me contaram. Frei Álvaro era um bom homem e um mau frade, capaz de todas as virtudes e de todos os atos de devoção. Não tinha, todavia, a heróica ciência domar os impulsos do seu voluptuoso temperamento de mestiço e, a despeito dos constantes protestos que fazia para não pecar, pecava sempre. Como extremo recurso, condenara-se nos últimos tempos a não arredar pé do convento. À noite fechava-se na cela, procurando penitenciar-se dos passados desvarios, mas só reprimir o irresistível desejo de recomeçá-los era já o maior dos sacrifícios que ele podia impor à sua carne rebelde. Chorava ardendo de remorsos por não poder levar de vencida os inimigos da sua alma envergonhada. Chorava por não ter forças para fazer calar os endemoniados hóspedes do seu corpo, que dia e noite lhe amotinavam o sangue. E quanto mais violentamente procurava combatê-los, tanto mais viva lhe acometia o espírito a incendiária memória dos seus amores pecaminosos. E no palpitante cordão de mulheres que, em vertigem, lhe perpassavam cantando diante dos desejos torturados, era Leonília, com seus formosos cabelos pretos, a de imagem mais nítida, mais persistente e mais perturbadora. Em que dia a vira pela primeira vez e como se fizera amar por ela, não o sei, porque esses monásticos amores só chegam a ser percebidos pelos leigos como eu,
quando o fogo já minou de todo e abriu em labareda a lançar fumo até cá fora. A primeira faísca e as primeiras brasas, nunca ninguém, que eu saiba, os pressentiu, nem deles suspeitou. Certo é que, durante belos anos, Frei Álvaro, meia-noite dada, fugia aos muros do seu convento e, escolhendo escuras ruas, cosendo-se à própria sombra, ia pedir à alcova de Leonília o que não lhe podia dar a solidão da cela. Pertencia só ao frade a bela moça? Não o creio. E ele? Seria só dela? Também não, pois reza a lenda donde me vem o caso que, em vários outros pontos da cidade, Frei Álvaro era igualmente visto fora de horas, embuçado e suspeito, correndo sem dúvida em busca de profanas consolações daquele mesmo gênero. Mas, no martírio da reclusão a que por último se votara, era seguro a lembrança de Leonília o seu maior tormento. E assim aconteceu que, certa noite, à força de pensar nela, tal foi o seu desassossego de corpo e alma, que o frade não pôde rezar, nem pôde dormir, nem pôde ler, nem pôde fazer nada. Com os olhos fechados ou abertos, tinha-a defronte deles, linda de amor, a enlouquecê-lo de saudade e de desejo. E então, desistindo da cama e dos livros, pôs-se à janela, muito triste, e ficou longo tempo a consultar a noite silenciosa. Lá fora a lua, ainda mais triste, iluminava a cidade adormecida, e no alto as estrelas pareciam que pestanejavam de tédio. Nada lhe mandava um ar de consolação para aquela infindável tortura de desejar o proibido. E de repente, porém, estremeceu, sem poder acreditar no que viam seus olhos. Seria verdade? Ou seria ilusão dos seus atormentados desejos? Lá embaixo, no pátio, dentro dos muros do convento, um vulto de mulher passeava sobre o lajedo. Não podia haver dúvida. Era uma mulher toda de branco, com a cabeça nua e os longos cabelos negros derramados. Céus, céus, era Leonília, sim, era ela. Nem podiam ser de outra mulher. Aqueles cabelos tão formosos, aquele airoso menear de corpo. Sim, era ela. Mas como? Como entrar ali? Como se animar a tanto? E o frade, sem mais ter mão em si, correu a tomar o chapéu e a capa e lançou-se como um doido para fora da cela. Atravessou fremente os longos corredores, desgalgou a escadaria de pedra e ganhou o pátio. Mas o vulto já não lá estava. O monge procurou, aflito por todos os cantos. Não o encontrou. Correu ao parapeito que dava do alto para a rua, sobre o qual se debruçou ansioso e com assombro. Desde novo o misterioso vulto, agora lá fora, a passear embaixo, à luz do lampião de gás. Já impressionado de todo, Frei Álvaro desceu de um relance as escadas do átrio, escalou as grades do mosteiro e já saltou a rua. O vulto já não se achava no mesmo ponto, tinha se afastado para mais longe. Frei Álvaro atirou-se para lá em disparada, mas o vulto deitou a correr, corria, fugindo na frente dele. Leonília, espera, não me fujas. O vulto corria sempre, sem responder. Olha que sou eu, atende.
Leonília parou um instante. Voltou o rosto para trás. Sorriu e fugiu de novo quando o monge se aproximava. Afinal, já não corria. Deslizava, como se fora levada pelas frescas virações da noite velha que lhe desfraldavam as saias e os cabelos flutuantes. E o monge a persegui-la, ardendo por alcançá-la. Atende, atende, flor da minha alma, suplicava já com a voz quebrada pelo cansaço. Atende, pelo amor de Deus, que deste modo me matas, criminosa. Ela, ao escutar-lhe as sentidas vozes, parecia atender, suspendendo o vôo, não por comovida, mas por feminil negaça, a rir provocadora, braços no ar e o calcanhar suspenso, pronta, mal o frade se chegasse, a desceria nova carreira. E assim venceram ambos ruas e becos, quebrando esquinas, cortando largos e praças. O frade já tinha perdido a noção do tempo e do lugar, e estava prestes a cair exausto quando, vendo a moça tomar certa ladeira muito conhecida deles, dos dois, criou um novo ânimo e prosseguiu na empresa sem afrouxar o passo. Vai recolher-se à casa, concluiu de si para si. Não me quis falar na rua, ainda bem. Leonília, com efeito, ao chegar à porta da casa, onde outrora o religioso fruía as consolações que o seu mosteiro lhe negava, enfiou por ela e sumiu-se sem ruído. O frade acompanhou-a de carreira, mas já não a viu no corredor e foi galgando a escada. Encontrou, em cima, a porta aberta, mas a sala, tenebrosa e solitária. Penetrou nela tateando e seguiu adiante, sem topar nenhum móvel pelo caminho. Leonília, chamou ele. Ninguém lhe respondeu. O quarto imediato estava também franqueado, também deserto e vazio, mas não tão escuro, graças à luz que vinha da sala do fundo. O religioso não hesitou em precipitar-se para esta, mas ao chegar à entrada, estacou, soltando um grito de terror. Gelara-lhe o sangue, o que lhe ofereceu aos olhos. Eriçaram-se-lhe os cabelos. Invencível tremor apoderou-se do seu corpo inteiro. A sala de jantar onde, tantas vezes feliz, ceara a sós com Leonília, estava transformada em câmara mortuária, toda funebremente paramentada de cortinas de veludo negro que pendiam do teto, consteladas de lantejoulas e guarnecidas de caveiras de prata. Só faltava o altar. No centro, sobre uma grande mesa, também negra e enfeitada de galões dourados, havia um caixão de defunto. Dentro do caixão, um cadáver, todo de branco, cabelos soltos. Em volta, círios ardiam, altos, em solenes tocheiros, cuspindo a cera quente e o fumo cor de crepe. O monge, lívido e trêmulo, aproximara-se do catafalco, olhou para dentro do caixão e recuou aterrado. Reconheceu o cadáver. Era da própria mulher que pouco antes o fora buscar ao convento e o viera arrastando até aí pelas ruas da cidade. Sem ânimo de formular um pensamento, o frade deixou-se cair de joelhos sobre o negro tapete do chão, arrancando do seio seu crucifixo. Abraçou-se com ele, começou a rezar fervorosamente, e rezou muito, de cabeça baixa, o rosto afogado em rimas. Depois ergueu-se, foi ter a essa, pôs-se nas pontas dos pés para poder alcançar com os lábios o rosto do cadáver, e pousou nas faces enregeladas um extremo beijo de amor.
Em seguida, olhou em derredor de si, desconfiado e tímido, e, como não houvesse na sala uma só imagem sagrada em companhia da morta, desprendeu do pescoço o crucifixo e foi piedosamente dependurá-lo na parede, à cabeceira dela. Mas, nesse mesmo instante, as tochas apagaram-se de súbito e fez-se completa escuridão em torno do impenitente. Foi às apalpadelas que ele conseguiu chegar até a porta de saída e ganhar a rua. Lá fora, a noite se tinha feito também negra e os ventos se tinham desencadeado em fúria, ameaçando tempestade. O monge deitou a fugir para o mosteiro, sem ânimo de voltar o rosto para trás, como temeroso de que Leonília, por sua vez, o perseguisse agora até ao domicílio. Quando alcançou a cela, tiritava de febre. Acharam-no pela manhã, sem sentido, defronte do seu oratório, joelhos em terra, braços pendidos, cabeça de porco sobre um degrau do altar. Só muitos dias depois, um dia de sol, conseguiu sair à rua, ainda pálido e desfeito. Seu primeiro cuidado foi correr aonde morava Leonília e rondar a casa em que vira morta. Encontrou-a fechada, com um letreiro anunciando aluguel. Está vazia, depois que nela morreu o último inquilino, explicou um vizinho. Há muitos dias, quis saber o frade, e estremeceu quando ouviu dizer que havia sido uns 8 ou 10 dias. E o morador, quem era? Perguntou ainda. Era uma mulher, chamava Leonília, morreu de repente. Se quer alugar a casa, encontra a chave ali na esquina. Frei Álvaro agradeceu. Despediu-se do informante. Foi buscar a chave. Abriu a porta, entrou e percorreu toda a casa. Só ele, além de Deus, soube a impressão que sentiu ao contemplar aquelas salas e aqueles quartos. Estranho caso, disse consigo, sem ânimo de olhar de rosto para o temeroso abismo da dúvida. Eu fui vítima de uma alucinação que coincidiu com a morte dessa querida cúmplice dos meus pecados de amor. E enxugando os olhos, ia retirar-se, conformado com a dupla dor da saudade e do remorso, quando, ao passar rente de certa parede, estremeceu de novo. Tinha dado com os olhos no seu crucifixo, do qual já nem se lembrava. Permanecia pendurado no mesmo ponto em que o monge o deixara, na terrível noite. Aloísio Azevedo, ou Aloísio de Azevedo, foi um romancista, cronista, contista, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro, além de desenhista e pintor também. Nasceu em 14 de abril de 1857, então um pouco mais novo que o Machado de Assis. Morreu em Buenos Aires, nasceu em São Luís do Maranhão, então é um maranhense, né? Morto em Buenos Aires. O que ele estava fazendo em Buenos Aires? Em janeiro de 1913, 5 anos após a morte do Machadão. E eu uso, às vezes, o Machado como base ali para eu me situar no tempo. Viveu bem, viveu seus... Não tanto também, né? Não chegou a 60 anos. 56 anos. Na verdade, gente, o Aloísio Azevedo, ele faz parte de uma... Não chega a ser uma escola literária, ok? O realismo, sim, é uma escola literária, e o naturalismo é um braço, uma vertente dessa escola literária do realismo, só que mais aprofundada nas patologias do ser humano, nos seus vícios, nas suas poucas virtudes, né? Como o ser humano naturalmente tem
a capacidade de ir para esse lado dos erros, e ele fala muito nisso no Cortiço, né? Que muitas vezes o ser humano é um animal que deixa seus instintos mais primários ali, mais rudes, né? Aflorarem, né? Uma parte dos seres humanos, né? E até uma visão... É porque, assim, essa segunda metade do século XIX foi invadida por uma porção de ciências e pseudociências relacionadas ao comportamento humano. Você vai ter Freud ali desenvolvendo a psicanálise, você vai ter positivismo, contismo. Então, inflamado por essa necessidade, essa ânsia de tentar entender a cabeça do ser humano, a mente do ser humano, o naturalismo ele embarca nessa, e ainda de uma forma muito preconceituosa, principalmente em relação às classes sociais, que as classes menos favorecidas tinham mais propensão a não reagirem aos seus vícios, às seus desejos, impulsos sexuais, e ele fala até de uma maneira... É bem preconceituoso mesmo, de uma maneira geral, ok? Mas é um retrato da época. A literatura não tem que estar certa. Ela não tem essa obrigação de ser uma cartilha de bons costumes, né? O jovem Aloísio era um rapaz de uma família de privilégios, né? Filho de vice-cônsul, filho de português... e aí o pai dele era viúvo já, né, e acabou casando com Emília Amália de Magalhães, que também já era separada de um rico comerciante português, e aí nasce o lindinho Aloísio, um menininho que depois iria a escrever O Cortiço, Mulato, Casa de Pensão, assim... Gente, é uma linguagem bem bacana, viu? A literatura do Aloísio de Azevedo, alguns falam Aloísio Azevedo, mas tem o D aqui, né? Então é isso, pessoal. Gostaram dessa história do impenitente? É uma história bem bacana, né? Que serve aí de base para posteriormente ela foi... esse tipo de história foi muito clonada, principalmente no século XX, e até hoje em dia acontece isso, da pessoa morreu naquela mesma noite, mas aparece para o seu amado. Hoje em dia é claro que a linguagem muda, né? Aparece um áudio do WhatsApp ali, e a pessoa já morreu e de repente você recebe um áudio tardio da pessoa, ou você vê a pessoa... liga para você ali, você vê no discador o nome da pessoa e a pessoa acabou de morrer tem 2 horas. Então, hoje exaustivamente esse modelo de conto é usado. Basta você entrar aí no Wattpad, aí você vai ver, nossa, milhares de contos nesse mesmo sentido, né? Eu mesmo escrevi um conto desse, logo que eu comecei a escrever, chamado Terror nas Ondas do Rádio, do Almerindo. Tá até narrado aqui no canal. Preciso narrar de novo, que eu gosto muito desse conto. Tenho um carinho muito grande pelo Almerindo, o locutor de rádio que recebia ligações de uma de uma ouvinte apaixonada, né? Puxa, eu gosto desse tipo de história de recém-fantasmas. E você, meu amigo, gostou do 5º conto do Outubro Sangrento? Comente aí. Até a próxima.